No meu primeiro dia na seita Tianya, preparei-me para relaxar e não cultivar, apenas fazer tarefas. Porque as tarefas não exigem busca por posição de cultivo, nem socialização, nem participação em testes de avaliação. Não há necessidade de aventura e experiência, nem de duelos com outros, mas... eu também sou um ovo preguiçoso. No meu primeiro dia na seita Tianya, entrei acidentalmente na área proibida da seita. E por estar com fome, comi por engano a fruta proibida da técnica divina. Esta técnica divina leva 10.000 anos para amadurecer. Só dá um fruto em toda a vida. Discípulo rebelde, maldito, servo audacioso. Ousando entrar na área proibida por engano e roubar a fruta proibida da técnica divina, seja punido com 3.000 anos de contemplação na parede na área proibida. Fui pressionado por 2 irmãos mais velhos e caminhei para as profundezas da área proibida. A partir de então, tornei-me uma partícula de poeira esquecida pela seita em um canto. Você me pergunta se estou triste? Não, não é isso que eu sempre quis? Vida relaxante? É chato aqui, mas o cenário é ótimo. A coisa mais feliz da vida é isso. Quanto a 3.000 anos? Isso vai me sufocar até a morte? Do que ter medo? De qualquer forma, depois de 100 anos, eu vou morrer de velhice. Então, dia após dia, ano após ano, o mestre da seita mudou um após o outro, os discípulos mudaram lote após lote, a antiga área proibida. Gradualmente se tornou um canto morto e esquecido na montanha de trás. Contudo, a única coisa que não muda é minha aparência. 3.000 anos. Finalmente percebi que pareço não envelhecer. Eu, que comi a fruta proibida. Na verdade, obtive a vida eterna. Todas as pessoas que atendem aos requisitos foram contadas? Já devem estar todas, certo? O ancião folheava o grosso registro da seita. De repente, um vento demoníaco soprou o registro para fora. Acontece que ainda há um servo aqui. Na verdade, eu nunca tinha percebido. Onde está? No canto morto da montanha de trás. Então, fui retirado da montanha de trás. Parabéns ao discípulo externo da Ji. E ao sucesso do emparelhamento com a discípula externa Liu Huyan. Disse que a seita Tianya costumava ser a seita número 1 no território do norte, com milhões de discípulos. Mas a direção do vento mudou há algumas centenas de anos. No fim da seita, não consigo encontrar novos discípulos. O último mestre da seita teve um lampejo de inspiração. Se menos pessoas se juntam, por que não criar seus próprios discípulos? Assim nasceu esta conferência de união de mãos. Foi criada para encontrar parceiros de cultivo e praticar o cultivo duplo. E então criar pessoas. Qual é o seu nome? Qin-san. Nível de discípulo, cultivo da raiz espiritual, família. Um servo sem raiz espiritual e sem cultivo. Sem família. Temeu que balançasse a cabeça e fosse embora. Olá, cara bonito. Quantos anos você tem? 3.016 anos. Psicopata. Meio-dia se passou, as mulheres que encontrei rapidamente passaram, nenhuma delas conseguiu ficar por mais de 1 minuto, e não disseram mais de 3 frases. Mas era exatamente isso que eu queria. Droga. Ninguém percebeu minha existência por 3.000 anos. De repente, alguém apareceu hoje. E me tirou da montanha dos fundos. Ele disse que era urgente. Bem, tudo bem. Eu só quero relaxar, passear com os pássaros e lutar com os grilos na área proibida. Plantar flores e ervas, ler livros ilustrados. Eles tinham que me arrastar para fora. Vendo que o número de pessoas participando da conferência de união de mãos estava diminuindo cada vez mais, as pessoas no local que ainda não se uniram. Restaram apenas 3. Um sou eu, e os outros são um homem e uma mulher. O homem se chama Jian Feng, o jovem mestre da primeira família Jian da seita externa. A mulher é Su Van Yun. O inútil de agora, Jian Feng, ancião presidente. Olhou para Jian Feng, o primeiro lugar da seita externa. Jian Feng, um questionamento ameaçador. Eu aceito. O olhar do ancião se voltou para o canto. Havia um servo insignificante. Eu também aceito, Su Van Yun. Por favor, faça sua escolha. Caso contrário, eu mesmo escolherei um parceiro de cultivo para você. Eu escolho Qin-san. Qin-san. Olá, mestre, eu sou seu pequeno assistente do sistema, Xiao Wu. Parabéns, mestre, por conseguir um parceiro de cultivo pela primeira vez. Ativando o sistema de fonte de cultivo duplo do parceiro. Parceiro atual. Su Van Yun, raiz espiritual de fogo, sem cultivo. Dominando a técnica da espada de chamas, temporariamente indisponível. Palma de sopro de fogo indisponível temporariamente mestre. Qin-san sem raiz espiritual, sem cultivo. Corpo imortal e eterno poder da cópia ativado cópia da raiz espiritual. Copiando técnicas mestre, estado atual raiz espiritual do fogo. Sem cultivo corpo imortal e eterno técnicas dominadas. Esgrima aniquiladora de fogo palma de sopro de fogo de agora em diante. O mestre não poderá mais cultivar ativamente o cultivo só pode ser obtido copiando o companheiro de cultivo.
O cultivo aumentado pelo companheiro de cultivo será copiado para o mestre em dobro. O companheiro de cultivo principal promovido de auxílio espiritual de 7ª classe. Para auxílio espiritual de 8ª classe, o valor do aumento da energia espiritual é equivalente a 20 pílulas de concentração de Qi. A soma total da energia espiritual, então o mestre pode obter o equivalente a 40 pílulas de concentração de Qi. A soma total do cultivo e não o dobro do valor total da energia espiritual atual do companheiro de cultivo. Em segundo lugar, qualquer presente que o mestre dê ao companheiro de cultivo pode, com base no valor do item dado, o mestre receberá um retorno com uma multiplicação aleatória. A multiplicação é de 2 a 10 vezes. Os itens retornados só podem ser usados pelo mestre e pelo companheiro de cultivo. Mas não pode usar bugs para dar ao companheiro de cultivo algo que não pode ser retornado repetidamente. O mestre pode aumentar seu cultivo e habilidades ao dar as mãos a mais companheiros de cultivo. E se o companheiro de cultivo morrer ou terminar meu relacionamento? Não importa o motivo. Contanto que o relacionamento com o companheiro de cultivo termine, o mestre será aniquilado devido ao colapso do sistema. Eu vou. Van Yun. O que você quer dizer com isso? Jian Feng, preste atenção na sua atitude. O destino é determinado pelo céu. A escolha de cada um de nós. Você, um gênio, não escolhe um cara que poderia ser seu avô. O que o ancestral do fogo do avô está fazendo? Ele lamenta por muitos anos, mesmo depois de se tornar um aleijado. Ele nunca teve mais intenções, mas perdeu para um faz-tudo. Todos também discutem. Todos acham que Su Van Yun escolheu um faz-tudo e sua vida acabou. Neste momento, o ancião mestre de cerimônias me interrompeu, que estava prestes a escapar, e nos lembrou de trocar presentes de compromisso. Eu só conseguia apalpar meu corpo, apalpar e apalpar, até encontrar uma pedra cinzenta. Mas quando Su Van Yun pegou a pedra, o sistema soou novamente. Técnica da espada da chama divina. É uma técnica de nível superior do elemento fogo. Quem a domina pode combinar a intenção suprema da espada com a chama que queima tudo, possuindo o poder de destruir o céu e a terra, suprimindo todos os céus. Pode esmagar todas as técnicas abaixo do nível santo. O torneio acabou, e assim que saímos da praça, Su Van Yun ficou frio e distante, querendo se separar de mim, dizendo que segui-lo seria perigoso para minha vida. Como eu poderia deixá-lo ir? Imediatamente retruquei dizendo que a partir do momento em que ele fez a escolha, nossos destinos estavam ligados. Acontece que, há meio ano, Su Van Yun, para salvar seus companheiros discípulos, queimou seu Dantian e se tornou um aleijado, mas foi abandonado e ridicularizado. Ele confessou que me escolheu apenas para bloquear temporariamente Jian Feng. Depois de ouvir, imediatamente comecei minha atuação. Afirmei que poderia ter tido uma vida tranquila. Mas agora ofendi Jian Feng por causa dele, questionando se a vida de um servo não é vida? Su Van Yun imediatamente sentiu culpa e não sabia o que fazer. Vendo isso, continuei a me fazer de vítima, dizendo que nem tinha onde morar, apenas buscando ter uma vida estável e garantindo que seríamos apenas um casal de nome, sem jamais ultrapassar os limites. Su Van Yun finalmente cedeu e concordou em me deixar morar com ele temporariamente. Mas assim que não tínhamos ido muito longe, fomos parados por um grupo de pessoas. Quem liderava era a rival de Su Van Yun, Tang Yuyu. Então, ele é um servo inútil. Um aleijado combina com um inútil. Realmente acham que são feitos um para o outro. Que besteira. Minha esposa não é uma aleijada. Se atreve a competir com minha esposa no grande torneio da seita externa em um mês? Sua esposa inútil, não se atreva a não subir no palco quando chegar a hora. Em um mês. Estarei esperando por todos na arena. Vamos, Qin-san. Você ultrapassou os limites. No futuro, não se intrometa nos meus assuntos. Você realmente acha que quero te ajudar? Ah, não é porque meu destino está ligado ao seu agora? Chegamos ao topo desta montanha silenciosa. 2 cabanas dilapidadas. Ele mora naquela boa nos fundos. E eu? Só posso me acomodar no depósito de lixo na frente. Sem minha permissão, você não pode entrar na minha casa. Tudo bem, você é o chefe. Você manda. Quando eu terminar de arrumar o depósito, vai estar realmente escuro. De repente, senti um forte cheiro de ervas medicinais. O que você está fazendo? O que ele está fazendo? Será que aconteceu alguma coisa? Entrei em pânico e corri para os fundos. Mas quando abri a porta, fiquei completamente estupefato. Senhora, você enlouqueceu? Não, não se aproxime. Saia! Ele obviamente vai usar remédios para curar suas feridas. Mas a cura é muito dolorosa. Eu estava irritado e divertido ao mesmo tempo. Eu disse impotente. Se eu não tivesse ouvido seu grito, eu não me incomodaria em entrar. Mas logo percebi que algo estava errado. Aquele corpo estava tremendo incessantemente, parecendo extremamente dolorido. De repente, lembrei-me da pedra que lhe dei antes. Esse é um tesouro que pode salvar vidas. Onde está a pedra que eu te dei? Pedra! Agora mesmo,
quando estava tirando a roupa, acidentalmente caiu no balde. Assim que eu vi isso, rapidamente me inclinei e comecei a procurar no balde. Mas neste balde, só há algumas ervas escorregadias. O que você está perguntando? Saia! Não, eu estou mandando você sair. Eu realmente não consigo me explicar. Por que essa mulher não entende? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então eu vou sair e esperar por você. De pé do lado de fora da porta. Maio, pequena lua, algo está errado. Eu claramente toquei em todo o fundo do balde. Como poderia não estar lá? Será que ele mentiu para mim e na verdade deu para outra pessoa? Não. Será que a pedra da criação do céu e da terra derreteu na água? Que idiota! Como esperado, as palavras dos homens são mentiras. Não vale a pena acreditar neles. Se eu soubesse, o teria deixado se autodestruir. O mestre gostaria de aprender esta técnica? O sistema pode poupar o mestre do processo de compreensão por conta própria e dominar imediatamente. Mas o mestre ainda não tem cultivo. Mesmo que você aprenda, você não pode usá-lo. Isso também funciona? Esqueça então. Empurrei para longe. Joguei o livro denso no chão aleatoriamente. Você também começou a contar as estrelas na beira do cenário. 2 estrelas, 3 estrelas. Há tantas estrelas hoje à noite. 4. Oh, meu Deus! Na verdade despertou o corpo sagrado em uma na pura magreza. Parece que uma grande provação certamente terá uma bênção subsequente. A propósito, ele não foi realmente expulso por mim, certo? Esse cara realmente ficou de guarda na nossa porta a noite toda. Tanto faz. Eu poderia muito bem deixá-lo ficar por enquanto. Agora que recuperei meu Dantian, também tenho o poder de me proteger. Quando meu cultivo estiver totalmente restaurado, não será um problema sustentá-lo por toda a vida. Parabéns, mestre! O cultivo de Sulvanhum atingiu o 8º grau, despertando o corpo sagrado Yanhuan. Poder de cópia ativado. Status atual do mestre. Pico da primeira ordem de construção espiritual. Raiz espiritual do fogo. Corpo sagrado Yanhuan. Corpo sagrado do chá da ponte de madeira. Olhando para aquela figura no pátio, não pude deixar de suspirar novamente. Desde que dei a ele a espada divina da andorinha. Ele tem praticado dia e noite. Seu talento não é realmente ruim. Na era do declínio do cultivo da espada, muitos movimentos foram praticados centenas de vezes. E ainda não conseguiram entender. Então, pigarreei e fingi ser um especialista isolado do mundo. O primeiro estágio é fazer o que quiser, abandonar o pensamento inerente. Simplifique os movimentos de espada tradicionais, esqueça as rotinas fixas e use-os à vontade. O segundo estágio é a unidade do homem e da espada. Você é a espada. A espada é você. Para pessoas comuns, a espada está em suas mãos. E a sua ferramenta. Mas, na verdade, é exatamente o oposto. Deve-se colocar a espada como parte do seu corpo. O terceiro estágio é o mais difícil. Essa é a espada da mente. Todas as coisas podem ser a espada, apenas mova sua mente. E você pode controlar tudo e desencadear o poder de destruir o mundo. Depois de dizer tudo isso, senti que estava incrível. E Sulvanhum? Ela estava completamente estupefata. Como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Você realmente entende? Senhora, você acha que estou brincando? Como diz o ditado, nos livros se encontra o ouro. Eu li livros por 3.000 anos, mas ela obviamente não acredita. Ela pensa que estou me gabando, mas isso não importa. O importante é que ela ouviu o que eu disse. Pelo que sei, a arte da espada está perdida há mais de 1.000 anos, certo? E você não é uma cultivadora proibida? Para ser sincero, meu Dantian se recuperou. Estou planejando reconstruir o caminho da espada. Antes, eu só sabia que as técnicas de espada eram para ferir, mas agora quero mudar de caminho. Olho para a expressão determinada de Sulvanhum. Aprovo silenciosamente em meu coração. A senhora merece ser a primeira santa da seita externa. O Dantian foi destruído, mas a espada também pode ser revivida. Obrigado. Só posso ter uma vida tranquila se você ficar mais forte. Parabéns ao mestre por obter a essência divina, o talento e a intenção de espada de Sulvanhum. Não poderei mais viver sozinho. Os tesouros que ficaram na terra proibida não podem ser deixados para trás. E aquele cara, não o vejo há alguns dias. Será que ele sentiu minha falta? Vamos lá. Meia hora depois. Voltei para a terra proibida onde vivi por 3.000 anos. Atravessei a caverna. E um paraíso apareceu diante de mim. Que pena, que pena. A partir de hoje, terei que sair daqui, para evitar que no futuro esses tesouros sejam descobertos por outros. Só posso atacar primeiro. Falando nisso, é uma maravilha. Durante 3.000 anos, comi, bebi e fiz minhas necessidades aqui. No começo, não percebi nada de errado. Mas gradualmente, descobri
Que cada xixi e cada cocô que eu fazia pareciam conter o poder de um artefato divino. Isso fez com que essas ervas e flores comuns crescessem e se tornassem valiosas ervas espirituais milenares. Sissi, saia. Preciso te perguntar uma coisa. Vou me mudar e não voltarei mais. Você vem comigo. Ou pretende ficar aqui? Seu Qin-san, onde você estava? Não te vejo há dias. Meu Deus, você se casou? Seu ingrato. Não, não, eu tenho que te seguir. Sonha se pensa que vai se livrar de mim. Se eu realmente quisesse me livrar de você, por que teria voltado? Ok, espere um pouco. Vou pegar todos os tesouros daqui. Este é o fruto do meu trabalho árduo por 3.000 anos. Não posso dar barato para uma mulher. Se eu perder esses petiscos, ervas e frutas, o que vou comer depois? Falando nisso, meu destino com Sissi também é estranho. 2.000 anos atrás, ela era apenas um ovo. Eu imitei uma galinha. E a incubei. Depois de incubar, ela realmente nasceu. Eu a alimentei com as ervas e frutas daqui. No fim, ela também ficou rica. O que vou comer depois? Eu toquei meu nariz e disse, coma petiscos. Você não gosta muito de comer? Você ainda tem petiscos? Ah, você estava escondendo petiscos secretamente. Quem escondeu? Vou te levar para dar uma volta. A transformação do espírito acabou de acontecer. Os cipós que mordiam foram cortados pela espada com um som repentino. Sissi se assustou. Procura a esfera de usurpação. Ela mordeu o pescoço do recém-chegado. Uma mulher linda e charmosa. Caiu direto na caverna, caindo para trás. Que droga! O veneno de Sissi não é brincadeira. Desculpa. Fiquei assustado agora há pouco e, sem querer, naquela época, uma besta demoníaca dos 3 reinos, equivalente a um mestre espiritual da fundação, morreu 3 dias depois de ser mordida por ela. Se essa mulher morrer, o templo da lei virá investigar e eu serei o principal suspeito. Sissi, esconda-se em meus braços e não saia. Eu me inclinei e comecei a sugar o veneno para ela. Quem diria que ela acordaria lentamente? Você, o que você está fazendo? Pare, lunático. Eu definitivamente vou te matar. Eu rapidamente levantei minha cabeça e cuspi um bocado de sangue preto. Não me culpe injustamente. Você nem sabe que foi envenenada. Ela ficou atordoada imediatamente. Vendo sangue no canto da minha boca, ela também entrou em pânico. Desculpe, benfeitor. Ok, você já está bem. A propósito, o que você veio fazer aqui? Para ser sincero, na verdade, sou o capitão da divisão de técnicas de dedo da seita Tianya. Recentemente, discípulos encontraram misteriosas bestas demoníacas nas montanhas de trás. Então vim investigar. Droga, essa mulher é na verdade a capitã da divisão de técnicas de dedo. Ainda bem que a salvei, não quero me envolver com a divisão de técnicas de dedo. Estava prestes a fugir quando ela me chamou e perguntou meu nome. É melhor evitar problemas. Dei um nome falso aleatoriamente, me chamo Lei Feng. Então escapei rapidamente. Obrigado por me salvar, jovem benfeitor. Quem sabe se terei a chance de vê-la novamente. Van Yun, por que ela precisa da grama de 8 folhas de qualidade superior? E tem mais de 500 anos. Ei, para onde vamos agora? Vamos conseguir pedras espirituais. Caso contrário, as ervas e flores espirituais colhidas não serão suficientes para você comer por muito tempo. Estou levando ao tesouro da porta externa. Com licença, vocês aceitam grama de 8 folhas aqui? Grama de 8 folhas para alimentar porcos. Role, role, role. Pirralho, deixe o vovô ver direito. Eu vou. Uma grama de 8 folhas tão grande precisa da nossa jovem senhorita. Para avaliar. Sua jovem senhorita. A pessoa que quer vender grama de 8 folhas milenar. É ela. Jovem senhorita. A pessoa que quer vender grama de 8 folhas milenar. É ela. A beleza mascarada acena com a cabeça e caminha apressadamente até Qin-san. E quando ela viu a grama de 8 folhas na mão de Qin-san, em seus olhos profundos e belos, de repente revelou uma expressão de choque. Isso é realmente grama de 8 folhas milenar. Isso é inacreditável. Você tem que saber que o ciclo de crescimento da grama de 8 folhas é muito curto. Frequentemente, murcha em poucos meses ou anos. Mas algumas pílulas raras precisam de grama de 8 folhas de qualidade superior, que tenham um espírito extremamente alto, como a pílula despertar espiritual, que pode despertar as raízes espirituais das pessoas, e pílulas de amplificação adequadas para especialistas acima do reino da terra profunda. Isso também leva ao fato de que a grama de 8 folhas de qualidade comum quase não ter valor, enquanto a grama de qualidade superior, com mais de 500 anos se torna um item inestimável. Claro, não é apenas a grama de 8 folhas. Muitas ervas espirituais de baixo nível têm essa situação. Os espíritos diretos de baixo nível não valem nada, os de alto nível são extremamente valiosos devido à sua extrema dificuldade de obtenção.
Portanto, quando a beleza mascarada viu a erva de 8 folhas de 1000 anos na mão de Qin-san, a expressão em seu rosto foi extremamente chocante. Até mais animada do que ver armas mágicas avançadas. Afinal, embora essas coisas sejam raras, sempre há alguém na seita que as possui. Mas a erva de 8 folhas de 1000 anos é realmente algo que raramente aparece em alguns anos. Bem, o que você acha? Você vai dizer ou não sobre esta erva de 8 folhas de 1000 anos? Vendo a beleza mascarada parada sem se mover, Qin-san pensou que essa coisa não valia nada. Então, ele perguntou hesitantemente, aceita? Claro que aceita. Ling Shueia respirou fundo e finalmente recuperou a calma, então disse. Olá, meu nome é Ling Shue. Para ser sincera, é a primeira vez que vejo pessoalmente uma erva de 8 folhas de espírito direto de 1000 anos. Então, por favor, me perdoe pela minha grosseria anterior. Qin-san não gosta de formalidades, acenando com a mão e dizendo, já que vocês aceitam. Então não sei quanto estão dispostos a oferecer. Ling Shueia não esperava que a outra parte estivesse tão ansiosa. Ela sorriu e disse, parece que este jovem está ansioso para vender. Bem, o que foi? Há algum problema? Você tem medo de que eu tenha vindo por um caminho desonesto? Ling Shueia balançou a cabeça e disse, não é isso. Nosso pavilhão Zembao tem uma regra, que é não perguntar de onde veio. Contanto que eu goste da coisa, não importa se você roubou. Pegou à força, vendeu para mim ou deixou aqui para consignação. Você não precisa se preocupar com outras coisas. É tão incrível assim? Para poder fazer uma afirmação tão ousada, parece que o histórico deste pavilhão Zembao não é simples. Entendo. No entanto, esta minha erva de 8 folhas de 1000 anos veio por um caminho muito honesto, não foi roubado ou pega à força como você disse. Ao ouvir isso, os belos olhos de Ling Shueia brilharam ligeiramente e ela ficou um pouco interessada em Qin-san. Entendo. Bom, então vamos voltar ao assunto principal. Não vou esconder do jovem mestre, na verdade, nosso pavilhão de tesouros nunca teve um precedente para comprar erva de 8 folhas milenar. Já compramos uma erva de 8 folhas de 300 anos, isso sim. Na época, o preço foi de 15.000 pedras espirituais, mas esta sua atingiu a idade de 1000 anos. O valor está muito além do que 300 anos poderiam se comparar, então, se eu puder diretamente, pretendo oferecer 50.000 pedras espirituais. O que você acha? Uau, 50.000 pedras espirituais? É tão caro assim? Ao ouvir as palavras de Ling Shueia, Qin-san ficou surpreso. Antes, ela pensava que conseguiria vender por 10 ou 20 mil, no máximo, mas a outra parte abriu a boca com um número astronômico. Afinal, o salário de um servo da seita Tianya é de apenas cerca de 100 pedras espirituais por ano. 50.000. Ela teria que trabalhar 500 anos. Mesmo um discípulo interno comum, confiando apenas no salário, provavelmente levaria décadas. Só que, tendo vivido por 3.000 anos, ela não é uma ingênua que se encanta por dinheiro. O pavilhão de tesouros lida com leilões. E Ling Shueia naturalmente é uma comerciante extremamente astuta. Como diz o ditado, nenhum comerciante é honesto. O fato de ela estar disposta a oferecer 50.000 pedras espirituais é suficiente para indicar que ela ainda pode ganhar mais. Neste momento, Qin-san não só não mostrou nenhuma expressão de excitação, mas também pegou diretamente a erva de 8 folhas milenar, mostrando uma atitude de quem está pronto para ir embora. Com certeza, Ling Shueia ficou ansiosa ao ver isso. Espere, espere, espere. Será que o jovem mestre acha que estou oferecendo um preço baixo? Qin-san revirou os olhos e disse, claro que sim. Esta é uma erva de 8 folhas milenar. Temo que poucas pessoas em toda a seita tenham visto uma. Apenas 50.000? É muito baixo. Ling Shueia franziu a testa, não esperava que este jovem, que parecia ter apenas 15 ou 16 anos, também fosse uma pessoa esperta. Não posso perder esta oportunidade. 80.000. Se o jovem mestre estiver disposto, ofereço 80.000 para comprá-la. O jovem mestre também sabe. Afinal, isto é apenas uma erva espiritual, ainda não foi refinada em uma pílula, então, se for muito alto, na verdade, excede seu valor normal, mas eu também posso dar ao jovem mestre outra opção, que é pegar esta erva de 8 folhas e entregá-la a nós para leiloar, mas se fizermos isso, o preço final do leilão pode ser superior a 80.000, ou muito abaixo de 80.000. Além disso, o pavilhão dos tesouros ainda cobrará 20% de comissão. Ling Shueia olhou para Qin-san com entusiasmo, como se estivesse ansiosa para obter uma resposta. E Qin-san, ao ouvir isso, também mostrou uma expressão de hesitação. Se, essa criatura tem um grande apetite. Pode comer dezenas de gramas de frutas espirituais em uma refeição, e 1 grama de lanche é muito menos do que 1 grama de fruta espiritual.
Isso significa que, no futuro, a demanda de Sisi por lanche será particularmente alta. Sendo assim, quanto mais lanches, melhor. 80 mil não é pouco, mas está longe de atingir suas expectativas. Bem, de qualquer forma, tenho dezenas de ervas espirituais de baixo nível com milhares de anos, somando mais de alguns milhares, então vou pegar esta para testar as águas primeiro. Ok, eu escolho o leilão. Ao ouvir essa resposta, Ling Xuer imediatamente exibiu um sorriso radiante. Em vez de comprar ela mesma, ela realmente espera leiloar, porque na compra, ela tem que realmente pagar as pedras espirituais e não sabe a que preço poderá revendê-las no futuro. Mas no leilão, a comissão é gratuita e, além disso, algo como a erva de 8 folhas milenar nunca apareceu na porta externa, e pode até mesmo na história da seita Tiânia. Nunca apareceu muitas vezes, certamente causará discussões acaloradas, trazendo assim ao pavilhão dos tesouros mais popularidade. Ok, já que o jovem mestre escolheu o leilão. Por favor, peça ao jovem mestre que espere um pouco na sala VIP. Hoje haverá um leilão, que será realizado em breve. Vou usar esta erva de 8 folhas milenar como peça de resistência. Qin-san estava pensando, quanto antes melhor, naturalmente sem objeções. Bom, então muito obrigado, rápido. O gerente enviou Qin-san para uma sala VIP independente com uma janela, que permitia apreciar todo o leilão. Qin-san ficou ali, esperando o início do leilão. De fato, não demorou muito para que pessoas começassem a entrar no local. E o que surpreendeu Qin-san foi que, entre o primeiro grupo de pessoas, havia um conhecido. Seu inimigo, Qin de Jianfeng. Como o jovem mestre da família Jian, o status de Jianfeng era obviamente importante. Quando ele entrou, não só alguém o guiou especialmente, como também ele se sentou na primeira fila de assentos. Ao mesmo tempo, na porta do pavilhão dos tesouros, onde a voz das pessoas fervilhava, uma figura também entrou no local. Era Yu Xianing, que planejava vir aqui para tentar a sorte. E o Xianing já havia pensado que, se no leilão ela não conseguisse a erva de 8 folhas com 500 anos de espírito, toda a seita exterior não a deixaria em paz. Capitã Yu, você também veio? Você veio para participar do leilão? Deixe-me guiá-la. Nesse momento, uma voz soou. Era o gerente do pavilhão dos tesouros. E o Xianing é a capitã do departamento de execução da seita exterior e também nora da família Su. Alguém com um pouco de status. A conhece. E o Xianing sorriu e acenou com a cabeça. Então, muito obrigado. Por coincidência, no momento em que o Xianing estava sentando, Qin-san, que estava na janela da sala VIP, a viu. Oh, que coincidência! A garota com cheiro de leite também veio. Neste momento, o local do leilão estava lotado e a atmosfera era tão intensa como um vulcão prestes a entrar em erupção. Um anfitrião veio lentamente ao palco. Com o martelo de leilão na mão erguido, ele gritou com entusiasmo: caros convidados, o leilão de hoje começa oficialmente. O primeiro item do leilão é a requintada técnica de nível amarelo intermediário. Técnica da espada élfica. Preço inicial: 500 pedras espirituais. Cada lance deve ser um múltiplo de 500 pedras espirituais. Instantaneamente, os lances abaixo do palco subiam e desciam. A atmosfera foi instantaneamente acesa. Eu ofereço 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 1.500. Geralmente, as técnicas que os discípulos exteriores podem aprender são muitas vezes incompletas. O valor também está dentro de 500 pedras espirituais. Apenas alguns filhos de famílias ricas podem aprender acima do nível amarelo. Mas mesmo assim, as técnicas avançadas de nível amarelo já são basicamente o teto dos discípulos exteriores. Portanto, esta técnica de nível amarelo médio causou uma intensa disputa logo de cara. No final, esta técnica, essência da espada élfica, foi arrematada por um patriarca de uma pequena família pelo preço de 5.500 pedras espirituais. O apresentador anunciou novamente: o segundo lote é uma pílula de 3 estrelas para alquimia do pátio interno. Um frasco de pílulas do corpo tirano, 3 no total. Preço inicial: 2.000 pedras espirituais. O incremento mínimo é um múltiplo de 500 pedras espirituais. As pílulas do corpo tirano podem aumentar instantaneamente a defesa física de um artista marcial. A eficácia é de cerca de 3 minutos. Devido aos seus efeitos protetores e salvadores de vida muito significativos no processo de treinamento do artista marcial, é muito procurada pelos dançarinos. Ofereço 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, ninguém brigue comigo. Bem no meio do animado leilão. A mente de Yu Xianing não estava nem um pouco nos itens à sua frente, embora ele não tivesse muitas esperanças de encontrar a garota que queria neste leilão, mas com a exibição de cada item e o leilão, ele ainda se sentia incrivelmente desapontado. Logo,
As pílulas do corpo tirano foram vendidas por 8.000 pedras espirituais. O terceiro lote é uma arma de nível amarelo superior. Lâmina corta-ferro. Em Tianyan, há mais pessoas que usam espadas e menos pessoas que usam facas. Portanto, boas facas são raras. Logo de cara, foi arrematada por um discípulo de família que estuda técnicas de faca por 12.000 pedras espirituais. Inconscientemente, chegamos ao oitavo lote, que é uma técnica de nível Shu inferior do sistema de fogo. Destruição do dragão de fogo. De repente, a atmosfera do local foi elevada a um nível superior. Em todo o pátio externo, há apenas uma centena de pessoas que possuem técnicas de nível Shuan. São todos os pilares das grandes famílias. O preço inicial desta destruição do dragão de fogo é de 20.000 pedras espirituais. O incremento mínimo é de 1.000 pedras espirituais. Ofereço 23.000. Minha família Tan oferece 26.000. Minha família Wang oferece 28.000. Calha a boca, todos vocês. Cala a boca. A família Lu oferece 30.000. E a família Tan oferece 33.000. Saiam daqui. A família Wang oferece 40.000. Usem isso. A família Lu oferece 50.000. O preço de um método de cultivo de nível 0 já não é para discípulos comuns. Todos que participam do leilão são algumas das famílias mais conhecidas da seita Tianyan. Além disso, muitos discípulos da seita têm raiz espiritual de fogo, então os métodos de fogo são muito populares. Após uma breve competição, o preço já subiu para um valor astronômico aos olhos de pessoas comuns, 61.010. Agora a família Lu já ofereceu 61.010. Alguém oferece mais? Se não houver, vou começar a bater o martelo. O anfitrião olhou ao redor. Vendo que ninguém estava seguindo, ele bateu o primeiro martelo. 61.000 uma vez. 61.000 duas vezes. Resta a última vez, sobram 1.010. 61.000 duas vezes. Resta a última chance. Vendo que o terceiro martelo estava prestes a cair, a família Lu revelou um sorriso presunçoso, parecendo provar a força e a riqueza de sua família para todos. Mal sabiam eles que uma voz de repente veio. A família Jian oferece 70.000. A cena toda ficou em alvoroço. Os olhos de todos convergiram na direção da voz. Só então perceberam que a pessoa que participava do leilão era o jovem mestre da família Jian, Jian Feng. Meu Deus, é a família Jian. Como esperado, é a família Jian. Realmente poderosa e rica. 70.010 sem pestanejar. Só a família Jian poderia fazer isso. A expressão da família Lu mudou instantaneamente para pálida. Se fosse outra pessoa, ele realmente queria competir novamente, mas ao saber que o oponente era Jian Feng, ele só pôde dissipar a ideia de adicionar mais. Porque ele sabia que, não importa o quanto competisse, sua pequena família Lu, era impossível competir com a família Jian. Ok, já que ninguém está aumentando o preço. Então este dragão de fogo destruidor pertence ao jovem mestre Jian Feng. Parabéns, jovem mestre Jian. No drama, e o Xiangnin já desistiu completamente. Parabéns, jovem mestre Jian, a atuação funcionou, e o Xiangnin desistiu completamente. Estava prestes a sair, afinal, se não tem na pavilhão do Tesouro Real, não terá em toda a porta exterior. No momento, só posso pedir ajuda ao seu mestre, ver se ele consegue procurar na porta interior, se ainda não tiver. Então não há nada que ele possa fazer. Embora Su Vanyu apenas tenha mencionado em sua carta para ele prestar atenção. E o Xiangnin ainda se sentia culpado, afinal, há 6 meses, a família Su expulsou Su Vanyu impiedosamente. Mas ele não conseguiu ajudar em nada. Por isso, ele sempre quis fazer algo para compensar Su Vanyu. No entanto, quando ele se levantou desapontado, o anfitrião de repente aumentou o volume e anunciou em voz alta. A seguir, vamos mostrar a todos o lote final do leilão de hoje. Este é um tesouro real incomparável. Todos vocês não podem imaginar, é a erva de 8 folhas de grau superior do espírito milenar. O preço inicial é 40.000 pedras espirituais, o incremento é de 5.000. Assim que essas palavras saíram, a multidão ferveu instantaneamente, todos respiraram fundo e seus olhos se voltaram para o palco em uníssono. Uau! Erva de 8 folhas, milenar. É verdade? Erva de 8 folhas de 200 ou 300 anos já é raro o suficiente. Existe uma de 1.000 anos? Esta é uma raridade que só pode nascer entre milhões de ervas de 8 folhas. E o Xiangnin arregalou os olhos, cheio de choque e surpresa, ele não esperava que sua sorte fosse tão boa. Ele queria erva de 8 folhas, e erva de 8 folhas realmente apareceu, e era mais avançada do que ele esperava. Neste momento, Qin San, sentado na sala VIP, vendo a reação de todos no palco, também estava secretamente satisfeito em seu coração. Parece que sua escolha de leiloar esta erva de 8 folhas foi realmente a escolha certa. Talvez ele possa realmente vendê-la por uma fortuna.
Embora a erva de 8 folhas com mais de 500 anos não tenha muitos usos, ela é um material essencial para certos elixires especiais, e o nível milenar pode fazer com que os efeitos desses tipos de elixires tenham um salto qualitativo, incluindo um elixir chamado Pílula Desperta Espírito. A erva de 8 folhas de 500 anos só pode permitir que pessoas sem raízes espirituais despertem aleatoriamente uma raiz espiritual. Mas a pílula Desperta Espírito refinada com erva de 8 folhas milenar pode permitir que pessoas que já despertaram raízes espirituais despertem uma segunda vez, tornando-se uma raiz dupla. A raiz dupla, além de permitir que a velocidade de cultivo dos dançarinos aumente 2 vezes, também pode aprender técnicas de 2 atributos. Esse tipo de pessoa é uma existência tão rara como penas de fênix e chifres de unicórnio. Apenas a probabilidade de despertar uma segunda raiz espiritual é extremamente baixa, então cultivadores comuns não gastariam muito dinheiro apostando nessa probabilidade. Aqueles que precisam são aqueles que não despertaram raízes espirituais. Assim como Kim San antes, 50.000 pedras espirituais, a família Tang da seita exterior. Um representante fez a primeira oferta, a voz revelando uma determinação de vencer. E o Xiangnin rangeu os dentes e gritou, 55.000 pedras espirituais. O representante da família Tang bufou friamente e aumentou o preço sem hesitação, 60.000 pedras espirituais. E o Xiangnin não recuou e continuou a aumentar o preço, 65.000 pedras espirituais. Os dois foram e voltaram, e o preço rapidamente subiu para 80.000 pedras espirituais. As palmas das mãos de Yu Xiangnin já estavam cheias de suor. Ela sentiu seu coração batendo violentamente em seu peito. Cada aumento de preço aumentava sua pressão. Afinal, todas as pedras espirituais que ela tinha em mão somavam apenas pouco mais de 100.000. Se o preço do leilão excedesse seu limite inferior, seria problemático. Erva de 8 folhas de 1000 anos, se perder uma vez, será difícil encontrar novamente nesta vida. O que você não quer que aconteça, acontece. A família Tang parece ter um grande interesse nesta erva de 8 folhas de 1000 anos. Em pouco tempo, o preço já havia chegado a 130.000 pedras espirituais. E o Xiangnin mordeu o lábio. Simplesmente ofereceu o preço mais alto que podia pagar, 140.000. Minha nossa, 140.000! Embora seja erva de 8 folhas de 1000 anos, afinal, é apenas uma erva espiritual. Ainda não foi transformada em pílula. É muito exagerado. Que tipo de pessoa é aquela mulher? Na sala VIP, Kim San parecia confuso. Essa mulher estava realmente aqui para a erva de 8 folhas. Se soubesse que ela queria, teria lhe dado algumas mudas. Não teria feito diferença. Neste momento, as palmas das mãos de Yu Xiangnin já estavam suando. Suas pedras espirituais foram acumuladas ao longo dos anos resolvendo casos de assassinato na seita exterior. Todas as suas economias. Gastar tudo de uma vez. É definitivamente doloroso. Até mesmo as 140.000 pedras espirituais. Para toda a família Su, também é uma quantia considerável de dinheiro. No entanto, o problema não é esse agora. O que a preocupa é se esses 140.010 poderão ser gastos. Como esperado, não demorou muito para que o que mais temia acontecesse. Depois que o anfitrião bateu o martelo pela primeira vez, o representante da família Tang cerrou os dentes e adicionou mais 10.010, totalizando 150.000. Em um instante, todo o local explodiu em exclamações. Uau! A família Tang está louca? 150.000 apenas por uma erva espiritual? Ouvi dizer que Tang Youyou da família Tang tem um irmão inútil de 14 anos, que ainda não despertou a raiz espiritual. Que pena dos pais! Neste dia, a família Tang, embora tenha alguma influência na seita externa, de repente, tirar tantas pedras espirituais pode ser considerado um grande sacrifício. Sem dúvida, a família Tang está usando esta erva de 8 folhas milenar para refinar a pílula do despertar espiritual e ajudar o irmão de Tang Youyou a despertar a raiz espiritual 150.000 pela primeira vez. A voz do anfitrião perfura o coração de Yu Xiangnin como uma espada afiada, deixando-a instantaneamente com o rosto pálido como a morte. Maldito! No final, vai perder? 150.000 pela segunda vez, o anfitrião bate o segundo martelo. E o Xiangnin está desapontada, pensando que ela vai perder esta erva de 8 folhas. Mal sabe ela que, no segundo seguinte, Jian Feng, que estava por perto, de repente abriu a boca. 200.000. Todo o local ficou em silêncio instantaneamente. Todos ficaram chocados com o lance de Jian Feng. O representante da família Tang ficou ainda mais pálido, quase explodindo em uma enxurrada de insultos. Que pena! Que, ao ver que o outro lado era Jian Feng, as palavras que estavam prestes a sair foram engolidas à força. A família Jian é a primeira família na seita externa. Mesmo que a família Tang não seja fraca, mas ainda incapaz de competir com a família Jian.
Finalmente, só posso desistir impotente. O martelo de leilão na mão do anfitrião caiu pesadamente. 200.000 lanches uma vez. 200.000 lanches duas vezes. 200.000 lanches três vezes. Vendido. Parabéns ao jovem Jian por conseguir esta erva de 8 folhas milenar. E assim, Jian Feng conseguiu leiloar a erva de 8 folhas milenar. Ele se levantou triunfante. Pegou a caixa contendo a erva de 8 folhas. Seus olhos no local. Varreu um círculo. Finalmente pousou em Yu Xiangnin. Yu Xiangnin também o viu. Ficou ligeiramente surpresa. Acontece que ele já a tinha descoberto. É uma pena que a extensão em que ela não gosta de Jian Feng exceda até Su Vanyun. Porque há 2 anos, ele acidentalmente ouviu a conversa entre Jian Feng e alguns capangas. Naquela época, Jian Feng, que tinha apenas 15 anos, era aparentemente elegante, mas na verdade era um demônio sombrio completo. Ele disse que queria dormir com ela. Porque ele era mais feminino, mais maduro e sexy que Su Vanyun. As palavras eram frívolas e a descrição era muito explícita. Era simplesmente ultrajante. Mais tarde, ele contou este assunto para Su Vanyun, o que fez com que Su Vanyun odiasse ainda mais Jian Feng. Logo, com esta erva de 8 folhas milenar sendo leiloada, o leilão de hoje também chegou ao fim. Logo depois que todos saíram, Jian Feng acelerou deliberadamente seus passos e caminhou até Yu Xiangnin, com um sorriso agradável no rosto. Tia Xiangnin, essa erva de 8 folhas milenar deve ser considerada um presente meu para você. O quê? Me dar? Eu vi que você precisava muito desta erva espiritual, então ajudei você a pegá-la da família Tang. E o Xiangnin lutou de repente. Olhando para a caixa entregue por Jian Feng, ela ficou muito surpresa. Inesperado. Jian Feng leiloou a erva de 8 folhas para dá-la a ele. Claro. A intenção era muito óbvia. Nada mais do que querer estreitar o relacionamento. Tal coisa. Não aconteceu uma ou duas vezes, mas ele sempre a rejeitou antes. No entanto, pensando que Su Vanyun precisava desta erva de 8 folhas, ele hesitou. Jian Feng. O que você está dizendo, é verdade? 200.010. Não é uma quantia pequena. Jian Feng disse sorrindo. 200.010. Embora não seja uma pequena quantia, eu mal consigo arcar com isso. Só espero que a tia Xianing possa me dar esta oportunidade. E o Xianing caiu em silêncio. Aceitar seria o mesmo que dever um favor a Jian Feng. Não aceitar, e querer encontrar uma erva de 8 folhas de grau semelhante novamente no futuro. Seria um futuro distante. Então, depois de pesar repetidamente, ele só pôde tomar uma decisão difícil, aceitando relutantemente Jian Feng. Obrigado, esta erva de 8 folhas milenar é muito importante para mim, não vou recusar. Mas, por favor, aceite minhas pedras espirituais, apenas considere que estou comprando, e as dezenas de milhares restantes eu devolverei a você mais tarde. Dizendo isso, ele pegou seu saco de armazenamento e entregou. Mas como Jian Feng pegaria? Seu objetivo era fazer com que o Xianing lhe devesse. Tia Xianing está brincando. Como eu poderia pegar suas pedras espirituais? Ajudá-la a fazer as coisas é uma honra para mim. Depois de dizer isso, seus olhos involuntariamente varreram os seios altos de Yu Xianing, e então ele se virou e foi embora. Ele não só queria dormir com Su Vanyun, mas também queria dormir com Yu Xianing. Na verdade, uma grande parte de seu objetivo ao perseguir Su Vanyun era também conquistar Yu Xianing, e o Xianing não percebeu esse detalhe, e queria alcançá-lo e enfiar o saco de armazenamento à força nele. Mas quando reagiu, a sombra de Jian Feng já havia desaparecido de sua vista. Do outro lado, Qin San viu tudo na sala VIP. Ele não esperava que Jian Feng, depois de arrematar a erva de 8 folhas milenar, realmente a daria para a garota com cheiro de leite. Será que esse cara, além de perseguir Su Vanyun, também tem pensamentos impuros sobre a garota com cheiro de leite? Pensando bem, afinal, do ponto de vista dele, a beleza de Yu Xianing, na verdade, não é muito diferente de Su Vanyun, pelo contrário. Tem ainda mais o charme de uma mulher madura. Enquanto ponderava, Ling Xueyer chegou à sala VIP, e mesmo com o véu, não conseguia esconder o sorriso radiante em seu rosto. Parabéns, jovem mestre, parece que sua escolha foi a correta. Não esperava que esta erva de 8 folhas milenar fosse leiloada por 200.000 adicionais. Isso é depois de deduzir a parte da galeria do tesouro. Um total de 160.000 pedras espirituais. Por favor, aceite-as. Ele entregou a Qin San um saco de armazenamento. Estava cheio de lanches, fazendo Qin San ficar deslumbrado. Isso agora deveria ser suficiente para se comer. Ao mesmo tempo, ele também confirmou seu valor atual. Sem dúvida, se todas as ervas espirituais trazidas da pilhagem fossem vendidas em leilão, mesmo que ele contasse 50.000 por planta, suas pedras espirituais ainda seriam suficientes para torná-lo incrivelmente rico. Muito obrigado.
Kim-san guardou o saco de armazenamento, pronto para partir com alegria. Mas foi parado por Ling Shueyer. Jovem mestre, por favor, espere. Tem mais alguma coisa? Kim-san perguntou. Ling Shueyer sorriu levemente. E entregou a Kim-san um cartão preto com bordas douradas. Jovem mestre, este é o cartão ouro negro da minha galeria do tesouro. O portador do cartão é um VIP da minha galeria do tesouro. Espero apenas que, se no futuro o jovem mestre tiver tesouros como a erva de 8 folhas milenar para vender, certifique-se de me encontrar na primeira vez. Naquela hora, posso reduzir a porcentagem do leilão para 10%. Claro, você também pode optar por vender diretamente para mim. Garanto que lhe darei um preço satisfatório. Kim-san pegou o cartão ouro negro, cheio de surpresa. Você nem sabe minha identidade e já me dá tratamento VIP? Ling Shueyer riu e balançou a cabeça. Jovem mestre, você não sabe, meu pavilhão de tesouros nunca pergunta sobre a identidade, apenas observa os tesouros. Já que você consegue tirar uma erva de 8 folhas de 1000 anos, você definitivamente não é uma pessoa comum. Embora eu também tenha uma parcela de aposta, mas desde o primeiro momento em que vi você, jovem mestre, senti que você, jovem mestre, era extraordinário, então acredito que nos encontraremos novamente. Ouvindo as palavras de Ling Shueyer, Kim-san não pôde deixar de zombar de si mesmo. Extraordinário? Que parte de mim parece extraordinária? Mas ele também não se esquivou ou explicou. Afinal, com a situação especial de Cici, ele pode realmente frequentar o pavilhão de tesouros com frequência. Guardando o cartão de ouro negro, ele acenou para Ling Shueyer. Fique tranquila. Devo voltar em breve. Depois de dizer isso, ele se virou e foi embora, deixando apenas Ling Shueyer com os olhos cheios de espanto. Logo após Kim-san sair do pavilhão de tesouros, o gerente anterior apareceu ao lado de Ling Shueyer. Senhorita, por que você deu o cartão de ouro negro para essa pessoa? Ling Shueyer ouviu as palavras, e em seus olhos profundos não pôde deixar de brilhar um traço de expectativa. Você acha que uma pessoa comum realmente consegue obter uma erva de 8 folhas de 1000 anos? Mesmo que consiga, teria a audácia de levá-la abertamente para o meu pavilhão de tesouros para leilão? Dando um passo atrás, sabendo que eu estava disposta a pagar 50.010. E ainda assim não estar satisfeito, insistindo em escolher o leilão, você não acha isso muito irracional? Ouvindo isso, o gerente coçou a cabeça, como se entendesse alguma coisa, mas não completamente. Senhorita, você quer dizer que esse garoto não é simples? Mas Ling Shueyer não disse mais nada, apenas deixou uma frase com um significado profundo. Quem sabe? Falando nisso, em Yuxianing, depois de obter a erva de 8 folhas milenar, ele foi imediatamente para o salão dos pombos correio do portão exterior. Então, pagou uma certa quantia de pedras espirituais para alugar um pombo correio. Ele pegou o saco de armazenamento contendo a erva de 8 folhas milenar, embrulhou-o e amarrou-o no pé do pombo correio. Em seguida, pegou um lenço manchado com a aura de Suvan Yun e colocou-o na frente do nariz do pombo correio. O pombo correio cheirou algumas vezes e decolou imediatamente. Acontece que este não é um pombo-correio comum, mas um tipo de ave com um olfato extremamente sensível. Após um treinamento especial, pode ajudar as pessoas a entregar cartas ou itens, desde que esteja dentro do alcance da seita. A taxa de entrega pode quase chegar a 100%. E se o destinatário estiver temporariamente em um ambiente fechado, ele esperará por conta própria até que o destinatário apareça. A menos que espere por mais de um mês e não veja ninguém, ele será devolvido ao remetente. Depois que este pombo-correio decolou, não demorou muito para travar a direção do cheiro e voou rapidamente em direção a algum lugar no portão exterior. Nesse momento, na torre de julgamento do portão exterior, Suvanhon apareceu sob a torre com um véu no rosto. A torre de julgamento foi criada pelo mestre fundador da seita Tianya. E, como o reino secreto das feras demoníacas, é um lugar para discípulos do portão exterior com menos de 20 anos cultivarem. No entanto, em comparação com o reino secreto das feras demoníacas, além disso, é permitido usar um pseudônimo ao entrar, para que não exponha o segredo de ter recuperado Dantian e recuperado o cultivo. Na entrada da torre de julgamento, havia um velho guardião da torre para registrar. Depois de registrar o nome, ele emitirá uma placa especial de mãe e filho e, em seguida, poderá entrar. Existem 20 andares no total. Quantos andares o participante sobe e quanto tempo leva, a placa filha registrará a pontuação correspondente. O velho guardião da torre, através da placa mãe correspondente, também pode entender a situação do desafiante fora da torre, facilitando o registro e a classificação das pontuações do desafiante. Essas pessoas descobrirão. Também pode entender a situação do desafiante fora da torre, facilitando o registro,
Registrando e classificando, o último desafio de Suvan foi há 2 anos. Após dificuldades, passou pelo 8º andar e finalmente no 9º andar. Foi derrotada por exaustão de energia espiritual. Seu resultado foi o primeiro lugar fora do clã. Mas agora, seu resultado se tornou o terceiro. O primeiro é Jian Feng. O segundo é Tang Youyo. Os registros de ambos também são. Pararam no 8º andar, apenas um pouco mais rápido do que ela há 2 anos. Suvan veio hoje com 2 propósitos. Primeiro, é testar o limite de força atual. Segundo, retomar o primeiro lugar. Neste momento, Suvan testou o espírito antigo na pedra de teste especial e registrou um pseudônimo. Qin Yun então pegou a placa roxa do velho guardião da torre. Qin é o Qin de Qin San Yun. É o Yun de Suvan. Ele também não sabe por que pensou nesse nome. Apenas pensou que era seu pensamento tradicional profundamente enraizado, então usou o sobrenome do marido. No entanto, assim que Suvan entrou na torre, outra pessoa apareceu sob a torre. Era Qin San, e além disso, ele também estava com o rosto coberto. Ele não veio hoje para obter uma boa classificação, mas simplesmente queria testar sua cópia. A força que ele obteve. Aquilo, com licença. Quais são as condições para entrar? O velho guardião da torre disse. Primeira vez. Basta registrar um nome aleatório, verdadeiro ou falso, e testar a idade. Qin San ficou surpreso. Ainda pode ser assim? Mas assim é bom. Não precisa se preocupar em expor sua identidade. Rechuan. O velho então anotou no caderno de desastres e testou a idade de Qin San. Afinal, a classificação da torre de julgamento é dividido por faixas etárias, caso contrário não haverá significado em comparar. No entanto, quando a pedra de teste espiritual exibiu a idade, o velho foi forçado a se aproximar. Será que está quebrado? A razão pela qual a pedra de teste espiritual exibe 999 é porque sua faixa de teste só pode atingir 999, mas para o velho guardião da torre, esse número é impossível. Afinal, em toda a seita, o mestre da seita mais velho tem apenas mais de 200 anos, embora Qin San esteja com o rosto coberto. Só de olhar para seus olhos e testa, pode-se julgar sua idade aproximada. Ele tem apenas 15 ou 16 anos. Neste momento, o velho deu a ele muitos testes, todos com 999. No final, ele só pôde desistir impotente. Parece que esta pedra de teste espiritual está quebrada. Quantos anos você tem? 16 anos. Eu imaginei que seria mais ou menos isso. O velho não suspeitou. Depois de fazer um registro no registro, ele deu a Qin San um token. Já que é a primeira vez que você entra, vou te dar uma breve explicação das regras. Depois de entrar, você pode ficar no máximo 7 dias. Se você ficar preso em algum andar, basta retornar ao andar anterior para descansar. Quando o tempo acabar, o token mãe-filho ativará uma formação especial. E então o teletransportará para fora. Naquela hora, eu vou ranquear você com base nas informações registradas no token mãe-filho. Se você encontrar dificuldades no meio do caminho e sentir que não pode mais lutar, basta gritar sair e o token mãe-filho também o teletransportará para fora. Durante o desafio, você não pode tomar nenhuma pílula, caso contrário, sua pontuação será inválida. Além disso, se você se tornar o primeiro na tabela de classificação ou quebrar o recorde, há uma recompensa. Ok, isso é tudo basicamente. Você pode entrar agora. O velho guardião da torre rapidamente explicou as regras da torre de julgamento. E então voltou para o seu assento relaxadamente. Obrigado. Depois que Qin San terminou de falar, ele hesitou um pouco e entrou na torre de julgamento. Mas neste momento, o velho guardião da torre balançou a cabeça silenciosamente. A dificuldade da Torre do Amor Perdido é alta, sem força suficiente, nem mesmo o primeiro andar pode ser passado. Ele guarda a torre aqui há 30 anos e viu muitos discípulos presunçosos falharem lá dentro. A primeira vez que as pessoas entram, geralmente entram sorrindo e saem chorando. Este Qin San está tão relaxado, temo que ele sofra muito lá dentro. Na sala de descanso, ele bate e toca na pedra espiritual. Finalmente, ele se testou. Como voltou ao normal? Falando em Qin San entrando na Torre do Amor Perdido, primeiro andar. De repente, ele sentiu uma rajada de vento vindo rapidamente. Felizmente, ele parecia relaxado na superfície. Na verdade, ele já estava se precavendo e instantaneamente se esquivou, evitando o golpe frontal. Ao entrar completamente no primeiro andar, Qin San também viu claramente o oponente deste andar. Acontece que é um autômato de laser humanoide. O autômato tem um formato simples e o corpo é feito de madeira. E uma pequena quantidade de metal. Uma pedra espiritual especial no peito parece ser a fonte de energia espiritual que o impulsiona. E, a julgar pela aura que emana dele, é aproximadamente de primeiro grau de condensação única, mas
Não muito longe no chão, ainda há os restos de um autômato de laser, que parece ter sido deixado recentemente. Parece que alguém entrou antes dele, então os restos do autômato anterior não foram removidos a tempo. Esta torre de julgamento é interessante. O primeiro andar é um autômato de primeiro grau de condensação única. Os andares seguintes, além de aumentar o número de automatos, a força dos automatos também aumentará gradualmente. Pode-se dizer que a dificuldade aumentará exponencialmente. Ele ficou cada vez mais curioso. Um soco esmaga a pedra espiritual no peito do autômato de laser. O autômato se despedaçou instantaneamente. Kim-san agora é um auxiliar espiritual de segundo grau. Lidar com tais automatos não exige esforço. Logo, o portão para o segundo andar se abriu estrondosamente. Kim-san subiu as escadas com uma expressão relaxada. Abaixo da torre, o velho guardião da torre, através de um artefato mágico especial, descobriu esta situação e não pôde deixar de mostrar uma expressão de diferença. Além disso, ele não detectou sua aura antes. Inesperadamente, ele é bastante forte, mas a dificuldade aumenta cada vez mais. Temo que não dure muito. Ao mesmo tempo, Suvanhun derrotou com sucesso os fantoches do segundo andar. Os fantoches do segundo andar atingiram o segundo grau de condensação do núcleo. E há 2 deles. Esta é a razão pela qual a torre da Provacão fica cada vez mais difícil à medida que se sobe. Porque a dificuldade de cada nível que você sobe aumentará. Não é apenas a melhoria da força, o número de fantoches também aumenta, mas o cultivo de Suvanhun. Afinal, atingiu o 9º grau de condensação do núcleo e despertou o corpo próspero do Imperador Yan. Mesmo que sejam 2 fantoches do segundo grau de condensação do núcleo, é apenas uma moleza. O portão para o terceiro andar se abriu. Assim que ela subiu, antes que o portão se fechasse, ela ouviu o som do portão do segundo andar se abrindo lá embaixo. Uau, alguém está realmente atrás de mim. Ela não pensou muito. Em vez disso, ela teve um pouco de espírito competitivo. Imediatamente acelerou e rapidamente chegou ao terceiro andar. Desta vez, apareceram 3 fantoches do terceiro grau de condensação do núcleo. A dificuldade aumentou novamente. Mas para Suvanhun, ainda era tão fácil quanto cortar melões e vegetais. Não havia pressão alguma. No final, ela passou com sucesso com apenas 3 movimentos simples. O portão para o quarto andar se abriu em seguida. Ela olhou para a entrada da escada e descobriu que o portão do terceiro andar não havia se movido. Ela pensou que o cara atrás dela provavelmente já havia falhado. Um traço de satisfação apareceu em seu rosto. Quer me alcançar? Não é tão fácil. Então ela sentou-se de pernas cruzadas, pronta para recuperar um pouco de força. No entanto, neste momento, o som do portão do terceiro andar se abrindo veio de baixo da escada. Imediatamente depois, um homem mascarado segurando uma espada apareceu. Craque, 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 craque. Uma mudança estranha veio do espaço do terceiro andar. O chão no meio de repente abriu um buraco. 3 novos fantoches subiram de baixo. Suvanhun não esperava que a outra parte realmente alcançasse. Imediatamente desistiu de descansar e rapidamente entrou no quarto andar. O portão para o quarto andar se fechou rapidamente, deixando apenas o homem mascarado. E 3 fantoches. O homem é Kim-san. É uma mulher. Ela é bem poderosa. Ela já está no quarto andar, olhando para os destroços no chão. 3 fantoches. Assim como este, olhando para os destroços no chão. 3 fantoches, e rapidamente, percebeu que a mulher estava ilesa. Kim-san julgou que a força daquela mulher definitivamente não era fraca, por isso ela também sentiu um pouco de competitividade. Ela agora está no pico do segundo nível de auxílio espiritual. Mais forte do que sua esposa, a chamada Santa Donzela da seita externa. Se ela não for tão boa quanto uma mulher desconhecida, então o que mais ela faria? Com um golpe de espada, os 3 fantoches se despedaçaram instantaneamente. Ela usou a técnica que copiou de Suvanhun. A técnica da espada aniquiladora de fogo pertence a uma técnica de nível amarelo superior. Atualmente, a porta que também leva ao quarto andar se abriu novamente. Kim-san rapidamente subiu ao quarto andar. Imediatamente viu a mulher mascarada lutando contra 4 fantoches. 2 deles foram destruídos em um piscar de olhos. O quê? Ele passou pelo terceiro andar tão rápido? Neste momento, na batalha, Suvanhun revelou uma expressão de surpresa. Ela nunca imaginou que, logo depois de entrar, aquele homem mascarado que era mais lento que ela a alcançaria. Craque, 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 o mecanismo na torre girou. O aparecimento de Kim-san adicionou mais 4 fantoches ao espaço. No entanto, esses fantoches parecem reconhecer os oponentes e não atacaram Suvanhun. Em vez disso, eles cercaram Kim-san em uníssono, enfrentando 4 fantoches do quarto nível de pílula espiritual. Mesmo Suvanhun teria que gastar mais alguns golpes. No entanto, quando ela pensou que o homem mascarado estaria em uma luta difícil,
Ela viu uma aura poderosa de atributo fogo explodir repentinamente do corpo do homem mascarado, seguida por uma série de estalos. Sulvanho acabou de derrotar o terceiro fantoche. Virou a cabeça e seu rosto mudou drasticamente. Os 4 fantoches ao lado foram completamente derrotados pelo homem mascarado em um instante. Na verdade, em um único encontro, todos os fantoches foram completamente derrotados pelo homem mascarado. Técnica da espada aniquiladora de fogo. Como ela também sabe. E aquele golpe de espada dela agora há pouco. Uma maneira de se conhecerem, mas é muito semelhante a mim, como se... Uma pequena sugestão foi adicionada. Em choque, o portão para o 5º andar se abriu. O homem mascarado atravessou rapidamente o espaço. Chegou à porta e, com um olhar provocador, olhou para a mulher mascarada antes de subir as escadas e desaparecer sem deixar rastro. Ao ver isso, Sulvanho ficou furiosa. Ela foi subestimada. Parece que ela precisa mostrar alguma habilidade. Técnica da espada aniquiladora de fogo. Um golpe de espada. Uma poderosa energia de espada de chamas cortou diretamente os bonecos restantes ao meio. O portão que havia acabado de se fechar se abriu novamente. O 5º andar tem 5 bonecos da lista sem classificação. Não é tão fácil passar. Se eu testar um pouco mais e adicionar um andar ao palácio, definitivamente vou superar aquela pessoa. No entanto, ao entrar no 5º andar, ela ficou chocada. Olhando para os destroços dos bonecos espalhados por todo o 5º andar, os olhos de Sulvanho estavam cheios de choque. O 5º andar tem 5 bonecos da lista sem classificação. Na época, ela gastou meio minuto para resolver isso. Mas, desde que aquele homem mascarado a ultrapassou até ela chegar ao 5º andar, se passaram menos de 10 segundos. Será que aquele homem é mais poderoso do que ela imaginava? Enquanto pensava, os 5 novos bonecos que apareceram já a haviam trancado firmemente. Antes que ela pudesse se preparar, eles lançaram um ataque feroz contra ela. Maldito! Eu não vou perder para ela. Sulvanho sabia que a partir do 5º andar, ela não poderia ser tão casual como antes. Para superar aquele homem mascarado, ela deve resolver isso rapidamente. Palma sopradora de fogo, técnica da espada aniquiladora de fogo. Bum 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 num instante. Fumaça e fogo por toda parte. Sob o poder total de Sulvanho. Mesmo um golem auxiliar de espírito de nível 0 não consegue resistir ao seu poder. Ela os destruiu e queimou rapidamente. No entanto, ela ainda gastou cerca de 20 segundos. Em termos de velocidade, ela ainda era inferior ao homem mascarado. Não faz sentido. Já estou muito rápida. Minha velocidade é muitas vezes maior do que há 2 anos. Atualmente, na seita externa. Quem além de Jian Feng conseguiria fazer isso? Será que essa pessoa é Jian Feng? Impossível. Se fosse Jian Feng, todos que o bajulam o adorariam. Ele nunca esconderia seu rosto para entrar. Talvez essa pessoa tenha usado ou dominado alguma técnica especial. Pensando nisso, Sulvanho se sentiu um pouco melhor. Porque os golems dos 5 primeiros andares ainda não têm ataques de atributo. O método de ataque é relativamente simples. Se alguém vem ao desafio da torre de provação com frequência, pode ser capaz de encontrar as falhas dos golems e passar rapidamente. Acho que você tem alguma habilidade. Mas o 6º andar não será tão fácil. Os golems a partir do 6º andar terão habilidades de atributo. Se você encontrar atributos conflitantes, a dificuldade de passar aumentará muito. Então, Sulvanho continuou subindo. Ela achava que ainda tinha esperança de ultrapassar o outro. No entanto, a verdade a decepcionou novamente. Quando ela chegou ao 6º andar, ela viu o homem mascarado subindo as escadas para o 7º andar. Ele já passou novamente. Sulvanho não perdeu tempo e lutou bravamente contra os 6 golems. Desta vez, ela gastou 30 segundos para subir ao 7º andar. 7º andar. Ainda não havia sinal do homem mascarado. Apenas um monte de destroços carbonizados no chão. Também sendo uma discípula com raiz espiritual de fogo, Sulvanho estava cheia de espírito de luta. Parece que tenho que levar isso a sério. Embora seu nível de cultivo seja apenas o 9º nível do núcleo espiritual agora, ela despertou o corpo sagrado supremo. Corpo sagrado, e até aprendeu técnicas de nível sagrado, é simplesmente o primeiro da história. Compreendeu o básico da intenção da espada, a força não será pior do que no auge. 3 minutos depois, o 7º andar passou com sucesso. Só que, ao chegar ao 8º andar, Sulvanho ainda não conseguiu ver aquele homem mascarado. Ela ficou completamente chocada. O 8º andar representa 8 automatos de espada do 8º nível, e cada um tem ataques de atributos. O poder de combate é muito assustador. Qualquer um é mais forte do que um artista da espada do 8º nível comum. Mesmo ela agora, sem usar suas cartas na manga, não é fácil passar facilmente. Afinal,
quanto mais alto o nível, mais forte o poder dos automatos. Quanto maior o número, e como dentro da torre de julgamento não é possível tomar pílulas para repor o poder espiritual, quanto mais para trás, mais difícil será. Aumentará exponencialmente. Pegue o 8º andar e o 7º andar como exemplo. A dificuldade é pelo menos 8 a 10 vezes maior. Então, geralmente, com sua atual cultivação, um especialista comum em abertura da caverna, ao chegar ao 8º andar, também tem pouca esperança de sobreviver. Subir ao 9º andar, basicamente não tem mais poder para lutar. Só pode desistir. Mas aquele homem mascarado passou facilmente. O que isso representa? Representa que agora na seita externa apareceu alguém mais forte que Jian Feng. É até possível que seja quase como ela há 6 meses. Detestável. Quem é essa pessoa no final? Quando a seita externa teve um gênio de nível mental assim? 10º andar, Qin San enfrenta 2 automatos de besta demoníaca de 2º nível, e recuou ativamente para a escadaria. Acontece que o 10º andar é um nível especial. Não são automatos humanoides, mas sim automatos de besta demoníaca. Não se engane por serem apenas 2 bestas demoníacas de 2º nível, mas essas 2 bestas demoníacas de 2º nível são comparáveis a com 5 dançarinos do 1º grau auxiliando o espírito. Qin San sentiu que, mesmo que pudesse vencer, consumiria uma grande quantidade de energia espiritual. Ele é preguiçoso e não quer desperdiçar mais energia, porque não há necessidade. De qualquer forma, na tabela de classificação sob a torre, Jian Feng, o primeiro colocado, está apenas no 9º andar, e ele já quebrou o recorde. Para que preocupar-se? Por isso, ele não se sentiu envergonhado por sua retirada, mas sim muito satisfeito com seu desempenho. Afinal, ele nunca pensou que, sem treinar por um dia, apenas copiando Su Vanhyun, ele seria capaz de alcançar esse resultado. Ele até duvidava se Su Vanhyun seria capaz de passar do 9º andar agora. Ainda é um problema. Retirar e, de passagem, descer para ver como está aquela mulher. Em pouco tempo, ele voltou para o andar de baixo da escada. O portão se abriu automaticamente. Qin San sentiu que isso era uma brecha. Se 2 pessoas entrarem ao mesmo tempo, uma passando pelos níveis, e outra entrando sorrateiramente, como o resultado da pessoa que entrou sorrateiramente deve ser calculado? Enquanto pensava aleatoriamente, um grito repentino soou. Assim que Qin San passou pela porta, o que chamou sua atenção foi a mulher mascarada sendo esfaqueada no peito por um autômato do 9º andar. Nesse momento, a longa espada de Su Vanhyun foi destruída. Originalmente, ela pensava que, depois de despertar o corpo sagrado do Imperador Yan, sua força poderia avançar rapidamente. E mesmo que não estivesse em seu auge, ela deveria ser capaz de passar pelo 9º andar, mas ela não esperava que um autômato venenoso com atributos mutantes aparecesse no 9º andar da Torre de Julgamento. Existem 5 atributos convencionais neste mundo, que são metal, madeira, água, fogo e terra. E veneno, vento, trovão, gelo, luz e escuridão são conhecidos como os 6 principais atributos mutantes. Guerreiros com essas 6 raízes espirituais podem manipular e controlar esses 6 atributos mutantes. Toda a seita não consegue encontrar muitas pessoas, e os automatos da Torre de Julgamento todos foram criados imitando vários praticantes de raízes espirituais. Ou seja, o 9º andar não está mais limitado. Há inimigos com atributos convencionais, mas inimigos com atributos à paisana aparecerão. Não foi quando seu peito foi ferido pela espada venenosa do fantoche de veneno que as folhas venenosas se espalharam rapidamente por todo o seu corpo, fazendo com que seus membros ficassem dormentes e seu poder espiritual diminuísse. Até sua visão começou a ficar turva e ele ficou tonto. Ele não conseguia nem segurar a espada com firmeza. Nesse momento, outro fantoche avançou de repente e socou seu abdômen. Embora ele tenha percebido essa cena, ele havia perdido a força para resistir. Em meio ao choque, as palavras ruins surgiram em sua mente. Porque ele nem consegue sair. Ele não conseguia gritar as 2 palavras, e como não conseguia gritar, não podia ser teletransportado para fora da Torre de Julgamento. Ele vai morrer. Naquele momento, o rosto de Qin San apareceu silenciosamente em sua mente. Não parentes, nem ex-irmãs, nem parentes. Nem parentes, nem ex-irmãs, nem levá-lo. Como sua tia, que é como sua própria filha, em sua cidade natal, mais um homem. Qin San, ele deve a Qin San um favor que nunca poderá pagar em sua vida. No final, ele estava prestes a quebrar sua promessa. No entanto, justamente quando ele estava desesperado, uma figura semelhante a um vento forte saiu correndo repentinamente da entrada da escada que levava ao 9º nível. Su Vanhyun ficou atordoada. Era o homem mascarado que ela havia encontrado antes. Ao mesmo tempo,
Qin-san descobriu que a mulher mascarada estava em perigo iminente. Seus dedos dos pés exerceram força e a técnica da espada de chamas foi exibida em sequência. O fantoche que estava prestes a acertar Su Wan com um soco foi cortado ao meio diretamente. Mas isso não era tudo. Qin-san continuou a atacar, pulverizando sucessivamente os outros 3 fantoches. Puf, 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 puf. Em meio a explosões contínuas, todos os bonecos foram destruídos, e o coração de Su Wan estremeceu. 4 bonecos, comparáveis a alquimistas de nível 8, foram todos mortos instantaneamente por essa pessoa. Ao mesmo tempo, a propagação do veneno rapidamente fez perder a consciência final, tudo ficou escuro. E ele desmaiou no local. Mas no último segundo, ele sentiu um abraço caloroso e forte. Desmaiou. O que fazer? Qin-san a arrastou em seus braços, olhando curiosamente para a mulher, inexplicavelmente sentindo uma sensação de familiaridade. Certo. Ele se lembrava de que Su Wan parecia estar vestindo esse estilo de vestido quando saiu, e o penteado dela, as sobrancelhas dela. Rasgou, tirou a máscara. Qin-san não é essa a esposa dele? Meu Deus, depois de tanto tempo. Eu estava realmente competindo com minha esposa. Então ela é sua esposa. Cici de repente saiu de sua gola. Olhou para Su Wan. Não é tão bonita. Você se deu bem, claro. A propósito, você não é um inútil que nem despertou a raiz espiritual? Como você de repente ficou tão poderoso? Você estava escondendo de mim que estava cultivando? Cici perguntou novamente. Qin-san coçou o nariz e disse: bobagem, eu só cultivei por 4 dias. Cici cuspiu. Vaza. 4 dias para você despertar a raiz espiritual do fogo e ainda romper para o 2º nível de ajuda espiritual? Você me acha idiota? Qin-san estava com preguiça de explicar, e seu olhar recaiu novamente sobre Su Wan. Ok, não se preocupe. Primeiro me ajude a ver se a condição de envenenamento da minha esposa é grave. Cici fez beicinho, mas não continuou a perguntar, então pulou em Su Wan e cheirou. É muito grave, em menos de meia hora. Ela vai morrer. Qin-san não tem dúvidas sobre isso, porque Cici tem uma habilidade especial. É a toxicidade. É com essa pequena ajuda que Qin-san, em Jinji, evitou muitas frutas silvestres que pareciam deliciosas, mas eram realmente venenosas. Embora ela seja imune a todos os venenos desde que se tornou imortal, ser envenenada ainda a deixará desconfortável por um bom tempo. Então, como posso salvá-la? Qin-san, você acabou de sugar o veneno de outra pessoa há pouco tempo. Qin-san percebeu de repente e rapidamente fez o mesmo, rasgando as roupas de Su Wan. Ele começou a sugar como fez com Yu Xianing. Embora um pouco menores que os de Yu Xianing, ainda eram muito cheios. A maior diferença é que Yu Xianing é um pouco mais macia. Su Wan tem melhor elasticidade. E também no sabor. Su Wan tem sabor de rosa e Yu Xianing tem sabor de leite. Cada uma tem seus próprios encantos. Não se sabe quanto tempo se passou. Su Wan acordou lentamente, com o peito fresco. Acompanhado por ondas de dormência, seus olhos ainda estão na cena familiar do 8º andar. O chão está cheio de restos de marionetes. Rosa são os restos de marionetes. O ar a envolve. Ela olha para baixo e um rubor voa rapidamente para seu rosto delicado. Acontece que suas roupas foram rasgadas e seu peito está exposto. Mas ainda há uma grande quantidade de paisagens primaveris expostas. Seu rosto ficou vermelho imediatamente. Tudo bem. Parece que está tudo bem. Qin-san não tirou a máscara e sentou-se não muito longe de Su Wan. Ela não queria expor sua identidade neste momento. Caso contrário, Su Wan saberia que ela é tão poderosa e definitivamente pensaria que ela é uma impostora. Quem sabe? Ela poderia explodir no local e terminar com ela. Neste momento, Qin-san também verificou sua máscara. Ainda está lá. Ela se levantou e rapidamente puxou a gola para cima. Sem dúvida, ela ainda está viva. Deve ter sido salva pela pessoa mascarada à sua frente. Só que ela não sabe como ela a salvou. O que você fez comigo? Qin-san perguntou, abaixando a voz. Ajudando você a sugar o veneno. Ao ouvir isso, a expressão de Su Wan mudou drasticamente. O quê? Ela realmente usou sucção? Isso não significa que eu fui vista nua por ela? Seu bastardo! Su Wan ficou imediatamente furiosa de vergonha. Na verdade, ela sempre foi uma mulher de pensamento tradicional. Antes, ser vista nua por Qin-san foi completamente um acidente. Além disso, embora os dois sejam um casal nominalmente, sua relação é legalmente sancionada pela seita. Ela não tem escolha. No entanto, agora ela foi vista nua por um estranho desconhecido. Como ela pode aceitar isso? Então, neste instante, ela não só sentiu um traço de culpa em relação a Qin-san, mas também sentiu que seu corpo foi insultado. Seu sem vergonha.
Eu vou te matar. Depois de dizer isso, ela apontou sua espada para Qin San. Qin San ficou assustado ao ver isso. Droga, isso é ruim. Su Vanhun definitivamente pensou nele como um canalha que estava aproveitando. Com olhos rápidos e mãos rápidas, ela instantaneamente pegou a placa mãe-filho e gritou as duas palavras: retirar. Imediatamente, a placa mãe-filho emitiu um raio de luz, envolvendo Qin San. Num piscar de olhos, ele desapareceu do 9º andar. E então retornou à entrada da torre de julgamento. O velho guardião na entrada da torre de julgamento quase não conseguia parar de sorrir ao vê-la sair. Parabéns, pequeno amigo. Parabéns, pequeno amigo. Eu não esperava que você fosse um cavalo negro. Acontece que ela já sabia sobre a situação de Qin San passando os níveis através da outra metade da placa mãe-filho. Meia hora atrás, ela passou o 9º andar, quebrando a torre de julgamento. O registro de passagem para menores de 20 anos. Não, deveria ser o registro histórico de passagem. Nível: 9º andar. Tempo total gasto: menos de 1 hora. Qin San viu o velho guardião e rapidamente pegou a placa mãe-filho. Entregou. Na verdade, ela não se importava com o desempenho. Ela só queria saber que tipo de recompensa ela receberia após quebrar o recorde. O melhor seria algo que Su Vanhun pudesse usar diretamente. Rápido, rápido, me dê a recompensa. Estou com pressa. O velho ficou surpreso, tirou um pacote de lanches. Garoto, esta é a recompensa por você ter ficado em primeiro lugar. Lanche 120 mil. Em seguida, entregou uma caixa de brocado para Qin San. Você quebrou o recorde histórico da torre de julgamento, de acordo com as regras. Pílula quebra-espírito será concedida. Pílula quebra-espírito. É capaz de permitir que um dançarino no 9º nível do reino da concentração de espírito rompa rapidamente um pequeno reino. Embora ele não possa usá-lo, e é provável que Su Vanhun também não precise. Mas pode ser vendido. Nada mal pegue a recompensa. Qin San saiu apressado, sem ousar ficar nem um segundo. O velho guardião da torre olhou para sua figura, com uma expressão inexplicável. Então ele começou a reordenar a tabela de classificação, porque ele já sentiu que outra pessoa também havia saído. Neste momento, houve uma nova mudança em seu corpo. Primeiro lugar, He Xuan, registro da 9ª camada. Segundo lugar, Qin Yun, registro da 8ª camada. Terceiro lugar, Jian Feng, registro da 8ª camada. Quarto lugar, Tang Youyu, registro da 8ª camada. Quinto lugar, Su Vanhun, registro da 8ª camada. Ao mesmo tempo, Su Vanhun voltou para a base da torre, mas onde estava a figura daquele homem mascarado? Que ultraje, ele realmente escapou. Olhando para trás, o velho guardião da torre estava escrevendo algo na tabela de classificação. Apressou-se para dar uma olhada. O nome dela é He Xuan. Su Vanhun gravou esse nome profundamente em seu coração. Ela jurou que um dia mataria essa pessoa que manchou sua inocência. Neste momento, um canto de pássaro interrompeu seus pensamentos. Viu-se uma pomba-correio pousar em sua mão. Ela ficou um pouco atordoada e retirou o saco de armazenamento da pata da pomba-correio. Ao abrir, revelou imediatamente um olhar de surpresa. Sua tia, Yu Xianing, havia se mudado para uma erva de 8 folhas de 1000 anos e ainda havia deixado para ela 50.000 pedras espirituais. Por um momento, ficou tão emocionada que quis chorar. Ela melhorou. Dessa forma, Qin San teria a oportunidade de despertar raízes espirituais. No entanto, ao pensar em seu corpo sendo manchado por um homem estranho, seu coração produziu uma sensação de culpa da qual não conseguia se livrar. Apressadamente, entregou a placa mãe-filho. Su Vanhun foi imediatamente para a torre de pílulas da seita externa. O mestre da torre de pílulas da seita externa é um velho de 60 anos, chamado Wang Yu. Ela era originalmente uma discípula da torre de pílulas da seita interna. Por causa de suas excelentes habilidades de alquimia, foi transferida para a seita externa. Então na seita externa, tem um status extremamente alto. Mesmo as famílias mais fortes da seita externa, ao vê-la, devem se curvar e chamá-la respeitosamente de Anciã Wang. E Su Vanhun e Wang Yu já se conheciam. Naquela época, ela ainda era a santa da seita externa e costumava vir à torre de pílulas para comprar pílulas. Por causa disso, depois que o cultivo de Su Vanhun foi promovido, ela se sentiu muito arrependida. Ai, Vanhun, por que você veio? Vendo Su Vanhun, que não vinha há muito tempo, aparecer de repente, Wang Yu ficou muito feliz. Mas também se sentiu diferente porque, teoricamente, ela não tinha mais a necessidade de comprar pílulas. Anciã Wang, por favor, me ajude com um favor. Você poderia me ajudar a refinar uma pílula do despertar espiritual? Pedras espirituais não são problema. Quando ela tirou a erva de 8 folhas de 1000 anos, Wang Yu ficou profundamente chocada. O quê? Isso é erva de 8 folhas milenar.
Garota Vanhum, onde você conseguiu isso? Su Vanhum não disse muito. Apenas explicou simplesmente que devia um favor a alguém. Por favor, ancião Wang, tenha em consideração o trabalho árduo no passado e me ajude com este favor. Wang Yu olhou profundamente para ela e então assentiu. Ok. Eu a refinarei para você imediatamente. Quanto ao temporário, vamos dispensar. Depois de dizer isso, ele pegou a erva de 8 folhas milenar e entrou no momento de refinar pílulas. A pílula Despertar da Alma pertence a uma categoria de pílulas incomum, mas não é muito avançada e a dificuldade de refinação não é grande. Contanto que se alcance o nível de refinador de pílulas de 2º grau, pode-se refiná-la. Wang Yu é um refinador de pílulas de 3º grau. Naturalmente não há problema. Logo, Su Vanhum obteve a pílula Despertar da Alma. Como o principal material usado é a erva de 8 folhas milenar, esta pílula Despertar da Alma é considerada de qualidade extrema e aumentou ainda mais o poder de Su Vanhum. Em seguida, ela retornou apressadamente para a montanha Jinyu. Ao mesmo tempo, Qin San já havia fugido para casa, para não ser descoberta por Su Vanhum. Ela tomou um banho apressadamente, trocando de roupa, mudando o penteado e aproveitando para fazer cocô. Preparou um jantar farto e, finalmente, trouxe as peças de reposição do tesouro sagrado Gil que estavam no espaço do sistema. Com este anel, ela não precisa se preocupar com nenhum problema. Com um pensamento, toda a aura em seu corpo foi completamente escondida. Mesmo que viesse um mestre de alto nível, não seria capaz de ver através dela. Não é que, após um período de tempo para queimar incenso, Su Vanhum voltou. Ela estava um pouco deprimida. Ao subir a montanha, toda a sua pessoa estava confusa, com a cabeça cheia daquele maldito Rechuan. Senhora, você voltou. Preparei o jantar. Coma rápido enquanto está quente. Coma, coma. Coma enquanto está quente. Coma, coma. Comendo. De repente, a voz de Qin San interrompeu seus pensamentos. Percebeu que Qin San estava na porta de sua casa, acenando para ela. Su Vanhum respirou fundo e assentiu silenciosamente. Mas imediatamente sentiu uma fragrância rica. De fato, ao entrar na sala, várias travessas já estavam dispostas na mesa, com pratos que pareciam apetitosos. Embora fossem todos pratos vegetarianos, pareciam muito apetitosos. Estes? Você fez? Sim, você disse que voltaria à noite. Então eu especialmente mostrei minhas habilidades culinárias. Espero que goste. Inexplicavelmente, a culpa de Su Vanhum ficou ainda mais forte. Ela mesma não sabia o que estava acontecendo. Claramente, ela estava apenas tratando Qin San como um companheiro nominal. Mas, por alguma razão, o impacto causado por Rechuan foi ainda maior do que o esperado. Fazendo-a sentir como se tivesse traído Qin San, ela sentou-se em silêncio e aproveitou. Pegou os pauzinhos e provou um pouco. Instintivamente, seus olhos brilharam. 3 palavras saíram de sua boca. Delicioso. Sério? Se é delicioso, então coma mais. Qin San ignorou a bajulação e serviu mais alguns pratos para Su Vanhum. Então, ele também começou a comer. Deixando de lado tudo mais, suas habilidades culinárias eram realmente boas. Afinal, vivendo sozinho por tanto tempo, não se pode comer apenas flores, grama e frutas o tempo todo. Às vezes, é preciso mudar o paladar, não é? Então, ao longo de 3.000 anos, ele desenvolveu uma boa habilidade culinária. O prato vegetariano mais comum, em suas mãos, também se transformou em uma iguaria. Rapidamente, os dois terminaram de comer. Por favor,